Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Hoje é dia 26 de janeiro de 2024. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça aqui e eu diminua, tá bom? Vamos estar, como de costume, orando e logo em seguida vamos estar lendo a palavra. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora entra na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falas, pelos meus pecados, Pai, que são inúmeros, Senhor Deus. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, aquilo que o Senhor tem ofertado na minha pessoa. Nesta hora também, meu Deus, eu apresento, Pai, a vida daqueles, Pai, que estão ouvindo, Pai, essa live, que o Senhor possa estar indo de conta com a necessidade de cada um. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Deus entra com providências, se for uma cura, que o Senhor cure, que se for uma libertação, que o Senhor venha libertar, se for uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir, Pai, porque o Senhor é misericordioso, a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Nessa hora eu te peço, Senhor, que você possa visitando os moradores de rua, Pai, que neste dia friozinho, tá um frio aqui em São Paulo, chuvoso, que o Senhor possa estar ajudando eles, Pai, enviando pessoas para estar dando alimento, roupa, Pai, porque tem muitos que estão ali porque não tem para onde ir, que foram expulsos de casa, que foram mandados embora, foram despejados junto com seus filhos, com a sua família. Oh, meu Deus do céu, visita, Pai, nesta hora, Ramanda Soda e Comandai Ramanda Sai. Visita os moradores de rua, os idosos, Pai. Deus, a gente não sabe o porquê, mas o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Visita ali os asilos, os albergues, a Fundação Casa, os presídios. Levanta evangelista para evangelizar, Pai, porque cada um, o Senhor tem um chamado, Pai. Uns são evangelistas, outros são doutores, e assim vai por diante. Mas que o Senhor venha, Pai, usar cada um como instrumento para que seu nome venha a ser glorificado e exaltado. O importante é que Cristo cresça e que a gente diminua, porque Cristo, Ele é o cabeça da igreja, Charanda Sudecomanai. E Ele é o caminho, a verdade, na Sudecomanai e a vida. João 3,16 diz, Derra Sudecomanai, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, alcança os motoristas de carro, de ônibus, van nas BR, nas estradas. Meu Deus, faça uma obra, alcança os 3 poderes executivo, legislativo, judiciário do nosso país, os prefeitos, os deputados, os governadores, aquele, Pai, que está dirigindo a nossa nação, Senhor. Alcança, Pai. É o que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. Visita também os hospitais, os presídios. Ali pode ter gente enferma nesta hora, Pai. Ali, Pai, pessoas com câncer que fazem tratamento. Crianças que nascerão prematura, mulheres que têm hora de parto, Pai, são tantas necessidades, crianças com dores, pessoas com quebradura, com queimadura, meu Deus do céu, que o Senhor possa estar alcançando neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos lá? O Senhor deu para mim nessa manhã para a gente estar meditando no Salmo 92, tá bom? Diz assim, 92, Salmo, um cântico para o dia do sábado. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa, tu me alegres, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como grandes são as suas obras, Senhor, como são profundos os seus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do sol selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutarão a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do Senhor Deus. Mesmo na velhice darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa foi a Tua palavra, Pai, que o Senhor deixe para nós nessa manhã, para mim está me alimentando e passando para o Teu povo. Deus, que nesta manhã, Pai, eu diminua, que o Senhor cresça, que eu só venha falar aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Pai, e que essa palavra, ela possa, Pai, alcançar aqueles que verdadeiramente precisam ouvir a Tua voz neste dia, Pai, e possa dar ouvido. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
A palavra do Senhor vai dizer que o salmista diz assim, ele está cantando, né? Um cântico de sábado. Mas ele diz assim, como é bom render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Como é bom, né? A gente poder dar graças ao Senhor, cantar louvor. Como é bom a gente acordar de manhã e obrigada, meu Deus, mais esse dia, porque eu abri o olho, porque eu respirei, né? Porque eu estou falando, eu estou ouvindo, eu estou com os meus 5 sentidos perfeitos, né? Como é bom poder agradecer a Deus. Quantas pessoas estão na cama de hospital, não conseguem se mexer, outras estão vegetando. Outras queriam poder enxergar, outras queriam poder ouvir, sentir cheiro, sentir gosto de igreja. E às vezes são coisas simples do dia a dia que a gente não valoriza, né? Mas os 5 sentidos, ele faz muita falta. Lembrei-me de quando eu tive Covid, que eu não tinha paladar, e nem sentia cheiro. E isso foi horrível demais, né? E eu falei, meu Deus do céu, como pode ver uma pessoa sem cheiro e sem paladar? Mas pela misericórdia, uma semana depois o Senhor restituiu-me o cheiro e o paladar. Então, assim, eu vivenciei esse momento, né? E não é fácil. Então, vamos agradecer a Deus porque a gente tá sentindo cheiro, raçou, porque a gente tá podendo enxergar, né? E ele diz assim, anunciar de manhã o teu amor leal, né? E de noite a tua fidelidade, o som da ira de cordas e de cítara e de melodia de harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria, né? Como que a gente pode agradecer a Deus? Louvando, agradecendo a Deus pela manhã, né? Que o salmista, porque antigamente, né? Porque salmos é cânticos, né? Eles cantavam, eles adoravam a Deus, né? Com os salmos, né? Com os cânticos. E nós hoje, como que a gente adoramos a Deus, né? Com a nossa vida também, nós temos louvores abençoadíssimo da harpa. Eu amo a harpa cristã. Tem muitos louvores antigos que falam que Deus é o centro da nossa vida. Ele é o centro, nós não somos o centro, né? A gente tem que entender que o louvor, ele tem que adorar, ele tem que glorificar a Deus, né? Paulo diz assim, tudo que tem fôlego louva o Senhor. Então, a gente tem que louvar a Deus, agradecer a Deus. E quando a gente, Senhor, obrigada por este dia, Senhor, obrigada, Pai, né? E às vezes eu falo por mim, às vezes a gente não ora, não agradece, a gente deita e dorme, né? Mas é do homem isso. Mas o certo seria a gente agradecer a Deus de manhã, agradecer a Deus à tarde, todo o tempo a gente agradecer a Deus. Porque a gratidão é algo, igreja, que abre portas, né? O que vai abrir a porta para mim e para você no mundo espiritual é a gratidão, a confiança no Senhor, a fé. Não é você exigir de Deus, eu determino que você vai me dar, você não determina nada, né? Porque Deus já nos deu tudo ali na cruz. Agora sim, há um tempo determinado para todas as coisas. Isso vai acontecer na minha vida e na sua, aquilo que Deus tem preparado e no tempo dele. Não adianta a gente achar que a gente consegue. Não consegue, igreja, de verdade. Não consegue, sabe? Porque Deus, ele não faz barganha. Eu posso chegar e falar assim, ai, Senhor, eu quero aquela casa, me dá aquela casa, Pai. Ai, se o Senhor não me deu, determina aquela... Ô, igreja, a gente não determina nada, porque Deus, ele conhece eu e você, sabe? E já pensou se tudo que a gente quisesse, ele desse? Não, 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 né? Ele só vai dar aquilo que vai agregar minha vida e a tua com ele, sabia? Aqueles que servem a Deus. Aí ele vem e diz assim, como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Igreja, os propósitos de Deus, né? As obras de Deus são grandes, imensa. E os propósitos dele, a gente não conhece. A gente conhece o hoje, né? A gente faz planos. E Deus, ele conhece o futuro, ele conhece o amanhã e o depois, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. E muitas vezes a gente acaba vacilando, né? Às vezes a gente fala assim, ai, Senhor, eu quero casar, eu quero aquele homem assim, assim. Aí você pega, casa com aquele cara, achando que ele é de Deus, e depois não é. Depois você se separa, depois quando você começa a morar em 4 paredes, você vê que a pessoa não é aquilo que ela aparentava ser, né? Então a gente tem que esperar tudo no tempo do Senhor, né? Até um carro que a gente compra, uma casa, igreja do céu, eu teria que falar assim, meu Deus, você não falou que ia me dar, e eu tô passando prova com esse carro, né? Já tive 2 carros, e os 2 eu passei prova. E Deus falou que ia me dar. Eu falei, Senhor, poxa, eu não tô entendendo. Eu fui provada com esses carros. Eu falei, Senhor, agora eu não quero mais. Eu preciso de um carro zero. Não quero mais carro de segunda. Aí, então, hoje eu tava até olhando um de segunda. Eu falei, ai, meu Deus, eu só posso comprar de segunda. Quando eu olho pra minha situação, eu só posso comprar de segunda, né? Mas se eu sair do meu âmbito, da minha esfera, e olhar pro céu, Deus é dono de todas as agências do mundo. Eu não sei o que ele pode fazer pra me abençoar. Mas eu tô aí crendo que ele vai me abençoar com o carro, né? Eu espero, porque eu estou na promessa, eu vivo de promessa, igreja, né? É a promessa, narra sobre como, né? É a confiança.
daquele que falou que é fiel e justo, né? E ele é fiel e justo. Oh, aleluia, né? E ele diz assim para mim, para você no 6, 92:6. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresça todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Muitas vezes muitas vezes até os servos do Senhor se tornam tolos. Porque às vezes se você olha para a grama do seu vizinho, que é ímpio, que engana, que mente, que rouba, que deu fraude, que faz coisas erradas, e a grama dele tá verdinha. E você olha para a sua, tá seca. Ai, Jesus, isso é muito complicado, igreja, porque a gente está lidando com a natureza humana, né? E aí Deus ele fala para mim, para você, nós não podemos olhar a natureza humana e nem no âmbito material, nós temos que sair daqui para ir para a esfera espiritual. Porque aqui o sol nasce para todos. E Deus, assim, riqueza, muitos ímpios, independente de religião, classe, né, vai ser rico. Mas prosperidade é dom de Deus, né? Se Deus quiser que você seja próspero com salário mínimo, pagando aluguel, água, luz, comendo. É assim, igreja, Deus faz milagre. O nosso Deus é Deus de milagre, né? Mas ele disse assim que embora os ímpios brotem como a Eva, igreja, tem tantas pessoas ímpias, meu Deus, quantas pessoas mal. Quando a gente fala desses ímpios aqui, a gente só não fala do mundo não, porque dentro da igreja o que tem de ímpio, que é pior do que os que estão no mundo, sabe por quê? Porque os que estão na igreja diz que professam Cristo, e é pior, né? A palavra de Deus diz assim, antes não tivesse conhecido, né? Do que te conhecer, tu és nem morto nem quente, fica em cima do muro, né? Então, isso é bem complicado, igreja, é muito complicado, porque, né, que embora os ímpios botem como a Eva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre, né? Você pode até ser malfeitor na rua, na igreja, né? Mas na hora da colheita, você vai ser amarrado com o joio, né? E vai ser jogado junto, que é o joio na igreja, junto com o mundo. Tem jeito, igreja, sabe? A gente tem que procurar sempre ter um caráter cristão de verdade, né? Fazendo a diferença. Porque muitas vezes, se você já tem tendência, você não mudou o seu caráter, não tá com o caráter de Cristo, o inimigo ele vem e ele tripudia, né? Quando você vê se tá mentindo, se tá roubando, se tá enganando, se tá puxando tapete, dentro da igreja, como se fosse algo normal. Igreja, eu não me conformo quando as pessoas dizem ser lideranças de igreja, de grupos de igreja, enxovalou a irmãzinha lá embaixo, humilhou, pisou, aí sobe no altar, louva como se nada tivesse acontecido, aí prega, aí toma santa ceia, isso é meio complicado. Esses são os malfeitores, né? Eles florescem em todo lugar eles estão lá, né? Estão brotando. Uhum. Mas também naquele grande dia a colheita é certa. Na hora que o Senhor Jesus, nosso Pai, o Pai e o Filho mandou for colher, gente, separa, o joio e o trigo tem que crescer junto. Mas naquele dia haverá separação, né? E aqueles que se acham mais santo que os outros, meu Deus do céu, é complicado, meu Deus do céu. A irmãzinha fica olhando você com nojo, medindo você pela tua roupa, né? Olhando estereótipo. É igual Saul. Saul não. Samuel olhando os irmãos de Davi, né? E Deus fala assim, olha, Samuel eu não vejo como homem, né? Eu vejo coração. Nenhum desses é o meu ungido. Ainda tem mais um? Tem um que tá lá cuidando das ovelhas, pequenininho. Ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não sentar. Então a gente pode ser pequeno ao mundo, mas Deus ele conhece você, ele conhece a mim, né? E tem honra, só vai sentar na mesa depois que você chegar. Mas para isso a gente tem que estar servindo a Deus de verdade, né? Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, ó Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores, né? Deus, né, ele tem que ser exaltado, porque ele é Deus, né? Ele é eterno, ele é eternamente, ele tem que ser exaltado em todo o tempo, né? Em todo o tempo, Deus tem que ser exaltado, glorificado através da minha vida e da sua, né? Deus, ele é Deus, o resto é Baal, né? Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos, todos os malfeitores serão, né? O salmista está falando aqui da história dele, né? Mas, e vai ser disperso, sim, todos os malfeitores na vida do Senhor, né? Naquele grande dia. Eles correrão e não acharão a morte, chegarão nas igrejas e não terá quem pregar.
Então a igreja é bem complicado, a gente tem que estar bem atento, né? Sobre o que Deus tem falado, né? Mas assim, tu aumentaste a minha força como um boi selvagem, derramando sobre mim óleo novo, né? É Deus quem fortalece a minha vida, é Deus quem fortalece a tua vida, é Deus quem te sustenta, sabe? Muitas vezes a gente acha que a gente não vai vencer, mas é a mão do Senhor que nos sustenta. Aí ele vem com o Espírito Santo dele, derrama sobre a minha vida e a tua, na raça de como, né? E renova as nossas forças, a nossa fé, né? Nele, para prosseguirmos a caminhada, né? Diz assim, os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutam a debandada dos maldosos agressores. Então, assim, possa ser que você não veja agora, né? Nesse ano chorei, apresentei a situação, eu falei, Senhor, quando que você vai fazer justiça, né? Olha a resposta, né? Foi para mim essa resposta. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutarão a demanda dos maldosos opressores. Eu quero crer que Deus vai fazer justiça no tempo dele. Não é fácil quando eu lembro, igreja. Não é fácil para você também. Tem coisa que a gente fala, meu Deus, o Senhor não viu o que passamos, o que passei, né? Mas Deus, ele fala assim que a gente vai escutar, que a gente vai ouvir ainda, né? Eu quero crer que foi a resposta de Deus para mim. Preciso da justiça de Deus. A gente precisa muitas vezes aqui na terra ver. E muitas vezes a gente vai morrer e a gente não vai ver a justiça do Senhor, né? Mas a gente sabe que o ímpio, aqueles que cometerem coisas pervertidas, perversas, absurdas, vai para o inferno, né? Vai para o inferno. É certo. Não tem, como eu posso dizer? Não tem barganha com Deus. Somente aqueles que dizem que servem ao Senhor, né? Só a casca. Só a casca, né? Um dia você me mostrava uma irmãzinha como um ovo podre. Sabe um ovo couro? Tinha a casquinha, todos os ovos estavam junto. Mas dentro era podre. Quando eu quebrava, subia aquele cheiro, aquele fedor, né? E aí, quando eu passei por ela, ficou muito brava. O esposo dela também. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, como assim, né? Não, ela é uma mulher boa, que não sei o quê. Passou um tempo, ela meteu um pá de chifre nele, né? Foi embora com outra. Depois foi com outra. Então, Deus não é, igreja. É um ovo couro, podre. Quantos são assim? Depois o culpado é o povo, né? Depois o culpado é a grama do vizinho que é bonita. Ai, porque eu sirvo a Deus, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não. Servir a Deus é sinônimo de riqueza. Servir a Deus é sinônimo de adoração. É gratidão, né? Paulo diz assim, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantada na casa do Senhor, né? Então, se você está firme no Senhor, esperando, você está plantado, né? Você vai florescer na hora certa, né? Como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, né? Vai crescer, né? Sabe que a palmeira, ela tem muita raiz para baixo, ela cresce, ela enverga, mas não quebra, né? Vem a prova, a palmeira enverga, vai até lá embaixo, depois ela volta, né? Muitas vezes nós somos assim. E às vezes a gente, tudo isso, igreja, contribui para o nosso crescimento. Não é fácil, igreja, crescer, né? Somente quando a gente tem que crescer para que Cristo de raça cresça e a gente diminua. Porque quando a gente sofre, a gente cresce. É o contrário, a gente cresce porque a gente espera no Senhor e a gente diminui a nossa carne, né? E isso é muito importante, que a gente, que Cristo cresça, que a gente diminua. Muitas vezes Deus, ele prova para ver onde é que está a nossa fé, né? Tem gente que está com Cristo, mas está esperando só os bens do Senhor. Mas não quer Cristo, não. Como se fosse o ímpio. Não tem diferença, né? Só quer os bens do Senhor, mas não quer nada com Deus, não quer vida com Deus, né? E Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Plantada na casa do Senhor, florescerão nos atos, nosso Deus. Deus, ele quer que a gente cresça, né, na casa, nos atos, na casa, na presença do Senhor, né? Ele tem coisas grandes para mim e para ti. Plantada. Tem uma palavra que está em 2 Coríntios 3. Eu vou estar lendo até o 3, tá bom? Não, 2 Coríntios 3, do 1 aos 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente?
Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério escrita, não com tinta, mas com espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Então ele fala assim, se você precisa de recomendação, olha, receba a Nadir, que é uma mulher de Deus, receba a Nadir, que é, vamos supor, que é uma cantora, uma adoradora do Senhor, receba a Nadir, que é uma pastora, e assim, não. Ele já está falando que nós somos a carta viva de Cristo, onde nós passar, nós temos que dar um bom exemplo, né? Porque foi escrita com a tinta do Espírito Santo de Deus, com o sangue de Cristo na cruz. Então, nós temos a obrigação de ser a carta viva de Cristo. Onde a gente passar, as pessoas olhar e falar assim, nossa, lembra que a gente leu esses dias? Foi de Eliseu, né? Que a Sunamita fez um quartinho para ele. Ali vai um santo homem de Deus, né? E nós que somos templo do Espírito Santo de Deus, tem que fazer essa diferença. Apesar que tem muitos hipócritas que fingem servir a Deus e não servem, né? Igreja, tanta coisa que a gente vê, tanta heresia. Onde eu vi uma mulher falar que existe ETs, né? E que um ET apareceu com um pastor e curou. Eu olhei assim e falei, gente, quantas heresias, né? Porque se a gente pregasse a palavra em tempo e fora de tempo, né? Como dizia Timóteo 4, a gente não via tanta barbaridade, né? A gente sabia que Cristo é tudo, né? Cristo é o centro, né? E aquilo que ele deixou aqui, está deixado. Aquilo que não tem especulação de Satanás, né? Especulação do homem. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, né? Então, mesmo na velhice, né? Vamos dar fruto, vamos permanecer viçosos e verdejantes. A palavra do Senhor diz que quando Deus tomou Moisés para si, né? Seus olhos não estavam escurecidos, ou seja, ele não estava cego, ele ainda estava forte, né? Então, assim, aqueles que servem a Deus, igreja tem hora que a gente parece peteca. Pá, de um lado, Satanás joga do lado, joga do outro, as dificuldades, as provações. A gente tem que permanecer firme com as peninhas toda colorida, dura pra cima, sabe? Porque Deus, ele é fiel, né? E ele é o guarda fiel do seu povo, né? O Senhor Deus, ele não cochila, não dorme. Ele tem que ser adorado por mim e por você em todo tempo, né? Igreja, a gente, como servos do Senhor, nós estamos aqui para servir, né? E tem coisas que a gente passa na nossa vida que a gente chora, ai meu Deus, e murmura, lamenta, fica triste. Eu já tive, igreja, já tive momentos de ficar triste, e olhar para o canto e não ter uma irmã em Cristo. Vamos dizer assim, uma amiga, não tinha. Eu só sabia chorar para Deus, né? Meu Deus, o Senhor não tá vendo, Pai, me ajuda. E eu sei que eu passei por esses momentos difíceis, sempre sozinha. Eu sou uma pessoa que não ando com muitas pessoas, né? E eu fico feliz por isso. Não gosto de igreja. Deus não permite, né? Deus permite que eu sempre esteja com Ele, andando com Ele. Mas eu tenho muitos conhecidos, muitas irmãs, graças a Deus. A maioria dos lugares onde eu tenho passado, né? As portas têm ficado abertas, eu tenho sido bem quista, porque tem que fazer diferença, né? Mas não gosto, né? A gente aprende com a vida que o melhor amigo é Cristo. Cristo é o melhor amigo, né? Tem o hino da harpa que fala assim, Cristo é o melhor amigo, né? Então, diz assim no 18, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então, quem é a rocha? Né? Cristo é a nossa rocha hoje em dia, igreja. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça, né? Então, assim, então, Deus é a nossa rocha, né? Cristo é a pedra angular de esquina, né? Que foi rejeitada, né? Ele fala assim, se tinha um homem que construiu a casa dele na areia e o outro na rocha, né? Como que é uma casa construída na areia? Né? Uma casa construída na areia é uma casa que não tem firmamento em Cristo, né? Quantas pessoas constroem a sua casa na areia? Quantas pessoas constroem essa casa na areia? Vamos dar um exemplo, construir casa na areia? Construir casa na areia quando você confia na força do teu braço,
quando você acha que você consegue, quando você acha que você é merecedor. E nós não somos merecedor, né? E nós não somos merecedor de nada, né? Nós somos simplesmente alguém que Cristo escolheu, né? Para fazer a obra dele. Mas eu não tenho chamado. Quem disse que não? Meu filho, só de você ser escolhido, você tem chamado, né? Tem gente que acha que o chamado é só quando você prega, é só quando você faz. Não, todos nós temos chamado, né? A palavra diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Você teve um chamado, né? Mas sabe se você é escolhido? Vamos ler aqui, Mateus 7, versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele a ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, você vê como que é, né? A sua casa, ela é firmada na rocha? Casa firmada na rocha, ela é firmada em Cristo, né? E você vê que quando você firma da raçuda como é a sua casa em Cristo, você tem firmeza, né? Então, você sabe, você vai passar luta, ventos, dificuldade, perseguição, calúnia, mas você está firmada em Cristo, você sabe quem é Cristo. E agora, quando a sua casa é firmada na areia? Eu fazer a campanha disso, o voto disso, a arca disso, isso, aquilo, a planta disso, não sei o quê, não sei o quê. O pastor falou que é assim, o pastor disse, ei, e a palavra do Senhor, né? Você sabe que a casa da areia aqui era a casa dos... No finalzinho diz bem assim, ó. Ai, meu Deus, eu tava até... Coisa... Aqui, ó. O finalzinho diz bem assim. Porque ele a ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres das leis, né? O mestre da lei não estava mais ensinando o povo como tinha que ser ensinado, né? Então, o povo estava o quê? Fazendo casa onde? Na areia, né? E Jesus estava ensinando o povo a voltar a fazer a casa na rocha, fazer na rocha que é Cristo, né? Você não pode, que é próprio Deus, né? O Deus, né? Da nossa salvação. Você não pode estar firmado em modas, você não pode estar firmado em emoção, você tem que estar firmado na palavra. A palavra é Cristo, a rocha é Deus, sabe? Aí, se você não está firmado em Cristo, o que acontece? Diz assim, ó, vamos voltar para o 92:15. Para proclamar que o Senhor é justo e ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Deus, ele é o quê? Justo. Ele é o quê? A sua rocha e nele não há injustiça. Aí você é um crente que não é firmado em Cristo, que é firmado em ventos de doutrina e misticismo, não sabe o que a palavra diz. Só pega um exemplo aqui, você. Olha, o azeite da panela, o azeite da botija não vai acabar, a farinha da panela não, e fica só ali, só ali. E leva a botijinha simbólica, e não tem firmamento na palavra, né? Que é a rocha que é Cristo. Então, Deus é injusto? Não, Deus é justo, né? Ele não é injustiça. A injustiça está em mim e em você, que não procurou conhecer a palavra dele. Então, o vento vem e derruba. Porque não é porque você serve a Deus que você não está isento de passar por dificuldades, por situações financeiras, por ficar desempregado, por ficar enfermo, por ficar... Não, mentira do diabo isso. Igreja Evangélica Missionária diz assim, ai, não aceita. Como você não pode aceitar? Se Deus está te provando. Tem coisas que, se você está firmado na rocha, você sabe o que é espiritual, na raçuda comunal, e o que não é. E o que é artimanha do diabo. Muitas vezes Deus permite que a gente vê as artimanhas do diabo. Você consegue separar aquilo que é espiritual, aquilo que não é. Mas se você está firmado na areia, sai diabo, sai demônio, sai disso, sai daquilo.
e você não entende que você é errado, né? Um exemplo, você passa o cartão, na hora de pagar a conta vem. Aí foi o diabo que usou? O diabo comprou aquela calça, o diabo comprou o tênis, o diabo comprou... Não, porque o diabo é espírito não veste a roupa. Tá entendendo? Você caiu no adultério, o diabo, ele... Não. Ele transou com a mulher? Não, ele jogou o prato, você caiu e já foi, né? E ele só te incentivou. Muitas vezes ele entra na pessoa, né? Às vezes a gente acha que o diabo, que é uma pessoa endemoniada, é aquela pessoa que fica gritando, babando, se jogando. Não. Uma pessoa endemoniada é uma pessoa normal. Quantos endemoniados têm sido usados por Satanás aí para fazer o mal, né? Para torturar o povo, né? De várias maneiras. É assim, igreja. O inimigo, ele não brinca, né? Ele não brinca. Então, ele é astuto, né? Ele sempre vem de tempos diferentes, com maneiras diferentes para querer nos persuadir, né? E por isso nós temos que estar onde? Firmado na rocha. Que a rocha é quem? É Deus, a rocha é Cristo. A nossa casa tem que estar firmada na rocha, que é Deus, sabe? Se estiver firmado na areia, o vento vai vir, a chuva vai vir, você não vai aguentar, né? Você não vai ser como a palmeira que a gente leu aqui, que a palmeira ela enverga, que tá no 12, né? 9 e 12. Os justos florescerão como a palmeira, enverga e volta pro lugar. Não vai. De jeito nenhum. Vai quebrar, né? Então, assim, que você possa meditar nesta palavra, tem momentos que ele cresça, que eu diminua, que você possa entender se você está na rocha, que é Cristo, que é Deus, né? Que você é cheio do Espírito de Deus, se você é a carta de Cristo, cheia do Espírito, ou você está firmada na areia, é mais um aí, tá bom? Espero que Deus possa falar melhor aos vossos corações, né? Que Deus possa te abençoar e te dê um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, amém? Momentos que ele cresça, que eu diminua, termina por aqui. João 3:30. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Amém.